Vou ler o texto, 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 ao 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Feche seus olhos, Pai. Estamos na tua casa, Senhor, nessa noite, clamando, meu Deus, mais uma vez, pelo pão, pelo alimento espiritual, pelo conhecimento, pelo entendimento da tua palavra, Deus. Nós confiamos, meu Pai, na tua bondade, na tua misericórdia, na tua fidelidade, e sabemos, Senhor, que o Senhor não desampara aqueles que clamam ao Senhor. E nessa noite, meu Pai, nós nos colocamos em um estado de total dependência do teu Espírito Santo, para que Ele possa, Senhor, falar individualmente a cada um dos que aqui entraram, para que essa mensagem, Senhor, não venha a ser, meu Pai, um mero discurso humano, mas para que ela possa alcançar e atingir, meu Deus, o propósito pelo qual ela já foi liberada no mundo do Espírito. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que traga o entendimento desta palavra nessa noite, em nome de Jesus. Só para contextualizar, queridos, esse versículo ele nos mostra uma realidade espiritual muito forte. Quando nós entendemos que Cristo, a Bíblia fala para nós de uma linguagem muito clara, se apresentou como sacrifício diante de Deus para a expiação do pecado da humanidade. E quanto a isso não há doutrina, quanto a isso não há nenhum tipo de divergência teológica sobre o sacrifício de Cristo na cruz para perdão do pecado dos homens. Só que o que a Bíblia está nos afirmando aqui é que isso não foi uma obra do acaso, que não estávamos vivendo aguardando qualquer hora Cristo se manifestar. Talvez para nós homens houvesse uma expectativa nesse sentido, mas o que de fato o apóstolo Paulo falando aqui, totalmente possuído pelo entendimento e pelo conhecimento do Espírito Santo de Deus, é que havia um tempo próprio no calendário de Deus para que Cristo se manifestasse na terra. E por que, pastor? Então nós precisamos entender isso. Eu quero lhe falar que se Cristo, de fato, Ele era Deus, e que se Deus tem o controle de todas as coisas na mão, eu preciso compreender que uma das coisas que Deus também tem o total controle na sua mão é o controle do tempo. E eu preciso discernir o tempo de Deus na minha vida, o tempo em que a igreja está vivendo na terra, porque se eu não compreender isso, eu corro o risco de estar agindo de forma contrária ao tempo em que eu estou vivendo. E de forma muito simples, nós vimos aqui, na semana passada, que há um tempo de frutificar e que esse tempo de produzir frutos, muitas vezes ele não está só dependendo de mim. Deus confiou algo a mim para eu cuidar, para eu cultivar, mas a produção dos frutos depende exatamente da estação em que o próprio Deus estabeleceu para que aquilo se manifestasse. E aí, qual é a minha participação nisso? É que quando chega a época agora dos frutos, e assim como a Bíblia diz que se apresentar como sacrifício diante de Deus, havia uma determinação de tempo para que aquilo se cumprisse, também há um tempo determinado por Deus para que eu, para que você, para que essa igreja venha apresentar os seus frutos diante de Deus. Mas se no meio desse processo eu falhar e eu não cumprir efetivamente a minha caminhada da forma como Deus quer, na hora que eu apresentar os meus frutos a Deus, eu corro o risco de ter trabalhado em vão. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Caim apresenta agora os seus frutos, ou seja, a terra que produziu frutos, não foi Caim que deu fruto, não saiu dele, mas era ele quem estava cultivando a terra. Mas eu disse a você, a terra pertencia a Deus. O sol que fez a planta transformar as substâncias que estavam dela ali, a energia do sol, em fruta, também pertence a Deus. Quem determinou a estação do tempo com a chuva para que aquela planta produzisse os frutos, também foi Deus. Mas quando ele chega com esse fruto agora diante de Deus, a Bíblia diz que Deus não recebe o fruto da mão dele, porque durante o processo, algo que ele fez, algo que ele praticou, desagradou a Deus. E quando eu desagrado a Deus, a minha oferta
também não é agradável diante de Deus. E a igreja precisa amadurecer para isso. Esse foi o despertamento que eu trouxe para você na semana passada, porque muitos estão sendo enganados por aí, acreditando que o simples fato de você apresentar qualquer fruto diante de Deus, isso vai lhe tornar aceitável diante de Deus. E eu estou lhe mostrando que o processo é exatamente o contrário. Primeiro você precisa ser aceitável diante de Deus. Depois, você apresenta os seus frutos diante de Deus. Dentro desse processo de frutificar, e aqui nós entramos definitivamente no que nós vamos falar sobre isso hoje, eu preciso estar totalmente sujeito ao tempo de Deus e ao que Deus determinou para que eu produzisse naquele tempo. Observe, eu preciso estar totalmente sujeito ao tempo de Deus e entender o que Deus me deu para produzir naquele tempo. Por quê, pastor? Porque para Deus é mais importante você estar tão dedicado e tão decidido a cumprir o que Ele lhe pediu do que qualquer outro resultado que você possa apresentar diante dEle. A gente vê um homem na Bíblia que ele não tinha qualquer ambição de ser rei, não tinha qualquer ambição de se tornar famoso, mas Deus escolheu esse homem. Foi Deus quem um dia fez com que ele chegasse até o profeta, e o profeta disse a ele, sem ele ter a menor expectativa do que aquilo significava, e por um tempo até relutou em aceitar. Eu quero que você entenda isso aqui, a unção que Deus tinha para ele. Futuro quem está do seu lado aí, diga assim, ó, Deus tem uma unção para você. Agora pergunte a ele, você sabe qual é? Irmãos, a unção de Deus quando vem sobre a vida de alguém, ela não vem de forma indefinida. Deus não chega para alguém e diz, olha, unja ele aqui com óleo, que eu vou deixar ele aqui no meio da igreja para ver o que é que vai dar. Isso não existe, irmãos. A obra de Deus, ela é específica. Separe para mim Paulo e Barnabé. Tem um propósito, tem nome, tem dia, tem hora, tem o que você precisa fazer. E eu preciso entender que quando Deus chama Saul e diz a ele, olha, você agora vai ser o rei de Israel. É você que eu estou dando essa unção. Mas Senhor, tem tanta gente por aí melhor do que eu. Tem tanta gente por aí que tem mais capacidade do que eu. Entenda isso aqui, irmãos. E você precisa discernir que para Deus o que importa não é o que os homens estão achando do que você faz, mas é o que para Ele significa o que você faz. A gente vai ver a história de Ezequiel e aí de repente Deus chega para ele e diz, olha, vou matar sua mulher. Eu estava lendo isso, eu acho que foi ontem que eu estava lendo, eu disse, rapaz, que doideira é essa, velho? Para servir de sinal para a nação, vou tirar de você o que você mais ama. E no outro dia ele diz, a minha mulher morreu. E Deus ainda disse, não fique de luto, não chore, ainda vá avisar a cidade que morreu por minha. Eu disse, rapaz, quer ser profeta? Eu disse, rapaz, ser profeta é violento demais. Mas entenda, mas Ezequiel compreendia perfeitamente qual era a unção de Deus que estava sobre a vida dele e qual era o propósito da vida dele em obedecer a Deus. A Bíblia não diz que Ezequiel se revoltou contra Deus porque Deus fez isso. Irmão, será que eu e você, em uma situação dessa, como é que a gente reagiria? Não é fácil seguir a Deus quando os projetos de Deus não são os nossos. Quando você diz, Deus, eu quero ser usado como farol, como ponte. Irmão, você está pronto para ser pisado pelas pessoas, para passar por cima de você? Ser ponte é o quê? É você estar no chão para alguém estar passando em cima. A pessoa não ia nunca chegar do outro lado, porque tem um abismo ali. Aí você se coloca no chão para alguém pisar em você para conseguir chegar do outro lado. Você já viu alguém voltar e ficar lá agradecendo a ponte? Ô ponte, obrigado porque eu passei pelo outro lado. Você já viu? Já viu alguém atravessar um dia a ponte ali do Rio Paraguaçu, na BR-101, e voltar e dizer, ô ponte, muito obrigado porque você está aqui parada, todo dia esperando a hora que eu venho passar? Você já viu alguém fazer isso?
Irmãos, ser ponte muitas vezes é não ter reconhecimento nenhum. Ser ponte é muitas vezes você que sentiu o peso de alguém em suas costas, saber que por sua causa, pela obediência que você teve a Deus, você foi canal para que alguém saísse do abismo, para que alguém saísse do buraco, mas você não pode esperar nada dessas pessoas. Então só suporta ser ponte, irmãos, quem sabe efetivamente que foi chamado por Deus e que está exatamente ali naquela posição apenas para cumprir o propósito de Deus. Quem busca reconhecimento humano, irmão, não serve para ser ponte. E eu quero lhe dizer mais, se não serve para ser ponte, também não serve para ser nada no reino de Deus. Porque o próprio Jesus disse, como é que vocês podem querer ser alguma coisa no reino de Deus, se vocês já recebem a recompensa e os elogios uns dos outros, mas não buscam e não esperam a recompensa que vem do próprio Deus. Está Jesus pendurado na cruz, estava dando tudo errado para ele, irmãos, não estava dando nada certo, isso aos nossos olhos. Por quê? Porque num dia o cara ia ser rei. Estava todo mundo aqui já dizendo que era o rei, e palma no chão, e jumento, e aquela agonia toda, o homem é rei. Daqui a pouco alguém diz, não, ele não é rei não, ele é um impostor, ele é um malfeitor, ele disse que ia destruir o nosso templo, ele disse, falou mal aqui, disse que é o filho de Deus. Não, que negócio de filho de Deus, aí meu irmão, começou uma zombaria, tapavam o olho dele, tome-lhe tapa na cara e diz, e aí meu irmão, adivinha aí quem foi que bateu em você? Jesus respondia o quê, irmãos? Tem certeza? Ele nem disse ao pessoal, rapaz, espera aí que vocês vão ver daqui a pouco o que Deus vai fazer, Deus vai pegar vocês. Ele não falou isso não? Vocês têm certeza? Aí daqui a pouco não se contentaram, botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, botaram a roupa bonita e tome-lhe paulada e aqueles espinhos entrando na cabeça dele. Se pronto, agora já é o rei aqui. Ele falou o quê? Reclamou com o povo? E a coisa melhorou ou piorou? Aí agora ele vai para o meio da rua e tome-lhe chicote nas costas dele. Tome-lhe chicote nas costas dele. E ele disse o quê? Nada. E aí, meu irmão, chega a hora da vergonha maior. Tiraram a roupa dele, botaram ele nu, pendurado agora naquela cruz. Ele sabia porque ele estava ali, irmãos. Ele não estava ali para agradar as pessoas. Ele não estava ali para dar resposta a ninguém que estava perguntando nada a ele. Você não estava pregando para os outros, dizendo que ia salvar os outros? Meu irmão, então já que você é esse filho de Deus, então desce daí dessa cruz para a gente crer em você. Irmãos, ele não estava mais naquele momento ali, esperando que as pessoas elogiassem ele, que as pessoas falassem nada dele. Ele estava ali só com um propósito: cumprir a vontade de Deus. Era exatamente o fruto que Deus esperava dele naquele tempo. E quando você está apto a esperar o tempo de Deus na sua vida, em meio à zombaria, em meio à desonra, em meio à vergonha, mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que ninguém acredite em seu ministério, mesmo que ninguém acredite que Deus falou com você, se foi Deus que falou com você, na hora que alguém gritou, ele está morto. Ele deu uns gritos ali, a gente não entendeu direito, acho que estava chamando Elias, mas o homem morreu. Morreu? Morreu. A Bíblia diz que quando disseram isso, o céu se tornou em trevas. A terra começou a tremer. A Bíblia diz que pessoas mortas ressuscitaram, começaram a andar pelo meio da cidade. O templo, meu irmão, o véu se rasgou de alto a baixo. Não precisou ele dizer nada. Não precisou ele tentar convencer ninguém. A Bíblia diz que aqueles que estavam zombando voltaram e disseram: rapaz, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. A minha vida e a sua vida, irmãos, quando nós estamos de acordo com o propósito de Deus, precisa ser exatamente assim. O problema é que tem muita gente desistindo do seu ministério, desistindo do seu chamado, por muito pouco. Irmãos, eu estou abismado com o que o diabo tem feito com os casamentos aí fora. Eu não sei até quando vai existir casamento. Eu acho que daqui uns dias ninguém casa mais. Porque é o que eu estou vendo, irmãos, de escândalo no meio do evangelho. De pessoas se dizendo cristãs que conseguem chegar na fama do mundo, não é na fama de Deus. Você vê rede social por aí, você vê
Aí aparece alguém, faz um showzinho, faz uma fama, e aí todo mundo começa a seguir aquela pessoa, como se aquela pessoa fosse de Deus. Entenda, quem está promovendo aquela pessoa, muitas vezes não é Deus, é um sistema. Porque pessoas ficam famosas nas redes sociais, fazendo qualquer coisa, inclusive as coisas de Deus. Pode ficar famoso? Pode. Pode ser aplaudido pelo mundo? Pode. Mas a pergunta é, o que é que diz se aquela pessoa que está sendo aprovada pelas pessoas está sendo aprovada por Deus ou não? Eu vou lhe dizer. A Bíblia diz que pelos frutos você conhece, mas todo fruto tem o tempo certo de produzir. Está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, está em casa. Deu 3 meses e acabou o casamento. Escândalo. E aí, justiça pelo meio, confusão, tribulação. Você devia cá para essa pessoa, não tem um tempinho que estava aqui, cheio do Espírito Santo, ministrando para aquela multidão. Ministrando o quê, irmãos? Emoção? Você acha que as pessoas não podem mexer com sua emoção, não? Eu assisti o filme do Rei Leão, eu chorei um bocado. Quando o leão... Aí, um bocado de gente aqui chorou aí também, aí, ó. Quando o pai do leãozinho morre, né? Pô, velho, aquelas hienas malditas, dava vontade de você entrar no filme, sair dando bicuda nas hienas. Eu assisti o filme do Rei Leão 32 vezes, numa fita cassete verde que eu comprei. Aquele filme não era de Deus, não. Era viciante aquele negócio. Mas eu quero dizer, tem pessoas, irmão, você chega lá às vezes na sua casa, está alguém assistindo a novela de qualquer canal, e aí acontece uma cena, está a pessoa chorando. Você chega no carnaval, está alguém em cima do trio elétrico lá, e aí você está lá no meio também. Tem Espírito de Deus naquilo? Não, mas tem o que? Emoção humana. E eu posso mexer com as suas emoções. A questão é que nada do que é produzido pela carne vai ter conotação do Espírito. Não vai. Foi que Jesus deixou claro para Nicodemos: o que é carne e o que é produzido pelo Espírito é Espírito. Carne é carne, Espírito é Espírito, irmãos. O que Jesus estava fazendo não era uma demonstração, uma encenação da carne, mas ele estava cumprindo um propósito de Deus, mesmo que aparentemente tudo estivesse dando errado para ele. Mas na hora que ele produziu o seu fruto, a Bíblia diz que espiritualmente ele entregou no santuário de Deus o seu sangue. A Bíblia diz que ele adentrou não na Jerusalém terrena, mas a Jerusalém terrena é uma réplica da que existe de verdade no céu. Assim como o sacerdote anualmente entrava, a Bíblia diz que depois da sua morte, ele se apresentou no lugar mais santo que existe no céu, no Santo dos Santos, na morada de Deus, e apresentou diante de Deus o seu no tempo certo, tendo cumprido a sua carreira de forma certa, não tendo nada que desabonasse ou que desviasse o propósito e a unção que Deus deu a ele para cumprir naquele tempo. A Bíblia diz que Deus recebe agora a sua oferta, o seu fruto, e do céu Deus responde, testificando: esse verdadeiramente é o meu filho que eu tenho prazer. Precisou de pregação, não precisou de palavra, tinha respaldo de Deus. Tinha respaldo de Deus. Mas Saul agora é o rei, recebeu a unção. Recebeu, mas ele recebeu a unção para ser o quê, irmãos? Qual foi a unção que Saul recebeu? Me digam aí. Era profeta? Não. Era sacerdote? E ele era o quê? Só que agora, irmãos, Deus chama ele para ser rei. E aí, né, Samuel entrou lá no mistério. Eis que te digo, vaso. Deus tem uma obra na tua vida. Samuel devia ser meio pentecostal, né? Andava com um vaso de azeite na mão. Eis que digo que agora em diante você reinará sobre Israel. E aí o homem recebeu, né, unção forte. Só que um dia, irmãos, ele está com unção de Deus. E o profeta disse: me espere que eu estou indo. Só que agora, irmãos, o exército que está do lado dele começa a ficar com medo. E tinha muita gente, o inimigo está chegando aí. Mas vem cá, meu irmão, cadê a fé? Vocês não são igreja. E aí agora, cadê a fé? Chega, o inimigo
O inimigo é ousado. E a igreja, irmãos, tem que aprender a se humilhar quando Deus permitir que você seja humilhado. O problema é que a gente quer ser arrogante e não entende que nós somos indefesos se Deus não quiser agir em nosso favor. Pedro está lá na cadeia. Será que Pedro não orou? Viu o cara morrer no outro dia? Irmão, ele orou, viu? Vai Deus, seja feita a tua vontade, foi dormir. A Bíblia diz que não foi pela oração de Pedro que ele saiu da cadeia, foi porque a igreja continuou orando incessantemente por ele de madrugada. A igreja que não orasse não, para ver se Pedro não morria lá também, não, meu irmão, aí Pedro deve estar em pecado. A igreja de hoje ia fazer isso com ele. A igreja do nosso tempo, meu irmão, homem de Deus, ele estava por aí curando, agora o cara pegou ele, botou na cadeia, ele não tem nem poder de sair de lá, não tem poder mesmo não, irmãos, porque quem tem poder é Deus, não é homem nenhum. Muitas vezes é Deus que permite que o homem de Deus vá lá para dentro da cadeia mesmo, sofra, seja humilhado, para quê? Para mostrar que Ele que é Deus, Ele livra quando Ele quiser, Ele liberta quando Ele quiser, Ele age quando Ele quer, não é a gente que manipula Deus. Parece que tem pessoas que descobriram a senha secreta do celular vermelho de Deus, que antigamente era o telefone vermelho secreto, né? Que ligava a Moscou, agora é o celular vermelho secreto de Deus, porque na hora que Ele fala, Deus vai fazer do jeito que Ele mandou. Irmãos, entenda, nós somos instrumentos usados por Deus, não somos nós que usamos Deus, é Deus que usa os seus instrumentos. É Deus que usa os seus vasos, mas é do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, para a obra que Ele quer. Muitas vezes você foi chamado para um propósito, muitas vezes você foi chamado para uma obra, mas seu tempo nessa obra acabou, entenda isso. E agora quer dizer que eu estou em pecado? Como é que a igreja vai me ver? Irmãos, não preste atenção no que as pessoas estão achando. Jesus estava nu, envergonhado, pendurado na cruz, mas Ele sabia exatamente que Ele estava no centro da vontade de Deus. Ele sabia que se Deus quisesse, podia tirar Ele daquela cruz. Ele sabia. Então Ele sabia também que se Deus não quis tirar Ele daquela cruz, é porque Deus tinha um propósito maior para que Ele ressuscitasse e desse testemunho do poder de Deus. Como é que eu vou fazer agora? Meus soldados estavam indo embora. Você vai achar esse 1 Samuel do 13, do 11 ao 13. O que é que eu vou fazer, Samuel? Os meus soldados estavam indo embora. Já tinha dado o prazo de Deus agir. Já tinha dado o prazo de você vir. Os filisteus já estavam reunidos. E eu pensei, ele agora vai me destruir. E eu não busquei ao Senhor. E aí eu me senti obrigado a apresentar uma oferta diante de Deus. Eu me senti obrigado em trazer algo e botar diante de Deus. Irmãos, preste atenção. Eu disse a você que se no processo, antes do tempo de se produzir o fruto, você não andar de acordo com o que Deus quer, na hora que você produz o seu fruto, ele não é aceito diante de Deus. Por maior que seja o fruto que você produziu, se você produzir um fruto fora da unção que Deus lhe deu, Deus também não recebe. O que foi que ele fez? Deu oferta. Assim como Caim lá atrás não deu oferta, Caim não chegou diante de Deus e fez lá o seu altar e apresentou diante de Deus. Deus recebeu? Deus também não recebeu o holocausto de Saul. Também não recebeu os frutos das ofertas que Saul deu a ele. Por quê? Porque Deus não chamou ele para fazer aquilo. Não era o fruto que Deus esperava dele. Não era o trabalho que Deus esperava dele. Mas não foi bonito? Vocês não viram o tamanho do holocausto que ele fez? Não viram como ele fez certinho, igual o profeta fazia? Fez. Para os homens pode até ter parecido alguma coisa, mas diante de Deus, a Bíblia diz que aquilo serviu de maldição para ele. O profeta diz: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel.
O que é que Deus estava falando, irmãos? Para que foi que Deus lhe chamou? Deus me chamou, pastor, para poder ficar aqui na igreja orando pela vida das pessoas. Quem vê seu trabalho? Ninguém. Quem vê quando você acorda de madrugada e ora por essa igreja, e ora pela vida dos irmãos, e ora pela vida dos enfermos? Quem vê? Ninguém vê. Mas no mundo do Espírito, Deus vê. O pastor aparece aqui na frente, e ainda sai na internet, né? O pastor aí, vai a foto do pastor, mas irmão, às vezes para o pastor estar aqui em cima, alguém que está embaixo tem que acordar de madrugada com o joelho e pedir a Deus pela vida do pastor. O ministério de louvor vem aqui, Colosso faz as caretas com a guitarra, e Jailson, né, e faz a encenação e aquela coisa toda, e o mover de Deus, e Deus abençoe o ministério de louvor. Mas às vezes, irmãos, para esse ministério de louvor estar de pé aqui nesse altar, alguém está embaixo, escondido, sem ninguém ver, guerreando no mundo do Espírito e pedindo a Deus: Deus, guarda aquele levita, livra ele do mal, livra ele da prostituição, livra ele da mentira, livra ele do assaltante. Irmãos, tem trabalho que ninguém quer porque ninguém vê. Quando as pessoas chegam na igreja que olham, elas querem de alguma forma fazer algo para Deus, mas tem que tomar cuidado com o coração, porque senão a gente às vezes quer fazer algo para Deus, mas que as pessoas vejam. E a gente quer agradar a Deus, mas quer agradar o povo. Não dá. Quando você quiser agradar o povo, enquanto você quiser agradar o povo, enquanto você quiser que as pessoas vejam Deus em você, tome cuidado para Deus não se esconder e largar sozinho. Você vai voltar só, meu irmão, não tem nada a ver com você não. Não, eu quero que você volte comigo, pelo menos para me honrar na frente do povo. O que é que ele queria, irmãos? Mostrar uma falsa comunhão com Deus? Porque se pelo menos o profeta estiver comigo, vai amenizar aqui a situação. A sua comunhão com Deus, irmãos, quem determina é você, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu celular. O que é que tem no seu celular? Uma vez eu estava num culto de jovem, eu desafiei o jovem: eu quero que você abra aqui sua página de rede social aqui no telão para todo mundo ver. Quem tem coragem? Você tem coragem de abrir seu WhatsApp aqui no telão aqui para mostrar a todo mundo suas conversas? Aqui na igreja cansou de meu celular ficar aqui na mão do Ministério de Comunicação destravado aí, o pessoal filmando aí, pintando o set aí com meu celular. Tenho até medo, que às vezes eu estou nos grupos desses de pesca, né? Pode ser que um atribulado daquele, que não pode, tem regra no grupo, mas tem sempre um tribulado que manda alguma perturbação lá. Graças a Deus nunca mandou aqui na igreja não. Mas fica aí, irmão, já que o pessoal da comunicação sabe. Esté já ficou aqui com meu celular destravado na mão várias vezes, e eu só tenho esse, não tenho outro. Não tenho um número secreto que liga para Deus também, né? Não tenho. Você pode fazer isso? Você tem liberdade de pegar seu celular durante um dia, destravar, deixar na mão de alguém e dizer: pode ficar com meu celular na mão, porque eu não recebo nada aqui que desabone a minha conduta? Você tem coragem de fazer isso? Tem gente em casa que nem a mulher e nem o marido pode ter acesso ao celular um do outro. É cheio de senha, cheio de tchá-quatchá, cheio de... Deixa eu lhe falar uma coisa, irmãos, o diabo gosta disso aí mesmo. O diabo é um bichinho que gosta de sujeira e de escuridão. Aonde tiver trevas, irmão, é o lugar que ele gosta. Aonde tiver escuridão, você não entende que quando você quebra essas barreiras, é você mesmo quem está botando Satanás para fora. Enquanto você conserva a barreira, é você mesmo que está dando legalidade a Satanás. Mas eu tenho que ter a minha privacidade. É lá na sua privacidade que ele está lhe derrotando. É lá na sua privacidade que ele está lhe destruindo. Fique com a sua privacidade, você vai ter privacidade lá no inferno, e é lá mesmo. Não tem outro caminho. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles vêm para a luz, para que as suas obras sejam Porque quem vem para a luz, irmão, não tem medo. Quem vem para a luz é porque não tem medo das suas obras serem manifestas. Mas eu preciso, irmãos, entender que Deus me chamou para fazer algo, chamou. Só que Deus está preocupado primeiro, que no processo, para atingir o resultado que Ele disse que nós vamos fazer, eu mantenha a minha conduta firme com Ele, sem me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Senão o resultado do trabalho não serve. E a segunda, que para atingir o resultado do meu trabalho, eu não tenha usurpação pela unção de ninguém. Mas meu irmão, Deus me chamou para fazer isso, e agora o irmão fulano de tal não está vindo, não está me apoiando. A conversa de Saul é essa.
Eu sou o rei, mas meu ministério não cresce, porque o profeta só anda atrasado e não chega, e meu soldado, e esse irmão atribulado, e esse profeta atribulado. Você não tem nada a ver com ele não é seu servo. Ele é servo de Deus. E se foi Deus que está atrasando ele para testar você? Para saber se você confia em Deus, ainda quando tudo está dando errado? Porque confiar em Deus quando Deus está agindo, irmãos, é a coisa mais fácil que tem. Mas temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Deus quer humilhar a igreja e deixar aí a igreja mesmo sofrer, passar um tempo para a igreja começar a clamar a Ele mesmo com força. Irmão, Ele é Deus. Deus quer se mover, quer fazer um Pentecoste e você não vai estar nem abrindo a boca e Deus já vai estar respondendo. Vai ser assim, porque quem determina a estação e o tempo é Ele. Eu quero receber o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, venha sobre mim. Ei, meu irmão. Vocês estudaram com Jesus, não estudaram? Estudaram. Pois agora vocês vão aguardar. Mas Deus, a gente já quer ir trabalhar. Vocês vão esperar. E quando é, não importa, esperem. Vocês vão ficar na cidade. Vocês não vão para outro lugar. Mas Deus, mas eu queria... Vocês não vão para lugar nenhum. Vocês vão ficar em Jerusalém. Não é no lugar que você quer, é no lugar que eu quero. Não é do jeito que muitos profetas, irmãos, têm se dado mal por causa disso. Porque Deus fala comigo, Deus fala com você, eu sei. Mas Ele fala com você o que Ele quer. E o que Ele não quer lhe falar? E o que Ele não quiser lhe dizer? Você é profeta, mas você não é Deus. Você é profeta, mas você não foi ungido para ser seu próprio pastor sobre sua própria vida. Deus lhe deu unção profética? Deu, mas você não é pastor, é profeta. Ah, tem pastor que é profeta, pode ter também, mas pode ser que ele não seja nem o pastor dele também, ele ainda seja pastor, profeta, ainda tem um pastor sobre ele. Ele vai ter que seguir a direção, porque Deus, irmãos, quando quer usar alguém, Deus uma vez falou comigo. Uma vez eu estava me tornando já pescoço grosso, não queria ouvir ninguém mais. E aí toda hora eu estava certo, toda hora a direção que Deus me dava estava certa. Deus um dia falou comigo, vem cá. E no dia que eu quiser falar com você, eu vou ter que usar quem? Porque você não ouve mais ninguém. Está todo mundo em pecado, todo mundo não presta, todo mundo... Eu vou falar como com você? É assim mesmo, irmãos. E Deus me deu o nome de uma pessoa, acredite. Uma pessoa que você talvez não daria muita coisa, mas eu comecei a ver no meu entendimento, que toda vez que aquela pessoa me falava alguma coisa e eu ia de encontro, eu quebrava a cara, ou eu via que a pessoa estava certa. Eu chamei a pessoa e disse, olha... Tome muito cuidado com o que você vai me dizer a partir de hoje, porque eu estou entendendo da parte de Deus, que Deus usa você para falar comigo. E o que você me disser que vier da parte de Deus, eu vou ouvir, ainda que eu ache que é para fazer totalmente o contrário. Porque, irmão, se você não ouvir Deus, Deus uma hora vai parar de falar e vai deixar você quebrar a cara, para você voltar. Porque às vezes a gente começa a julgar as pessoas, entendendo, achando que são as pessoas que estão falando com a gente. E Deus vai usar quem para falar com você? Você quer que venha quem aqui? Deus ressuscite Pedro para falar com você? Ressuscite Paulo, mande Jesus de novo à terra para falar? Porque tem gente que já está nesse nível, ele só vai ouvir Deus agora se for... Irmãos, quando Deus fala com a gente sabe, irmãos. A gente pode estar com o coração mais duro que foi e até não aceitar, mas a gente sabe quando é Deus que fala. A gente sabe quando é Jesus. A Bíblia nos dá um entendimento, ainda que não seja claro, mas que de alguma forma, quando Jesus ressuscitou, Ele não apareceu mais na mesma forma, igualzinho para todo mundo. É como se Ele tivesse o poder de mudar a sua aparência. Isso não está claro na Bíblia, mas dá para ser subentendido, porque algumas pessoas que andaram com Ele durante 3 anos, viam Ele e não o reconheciam só pela aparência, mas era preciso que alguma coisa se manifestasse para que eles entendessem que era Jesus que estava ali, ainda que aparentemente não parecesse. No caso de Emaús, a Bíblia diz claro que Deus não deixou que eles vissem. Eles não entenderam, eles estavam com os olhos como se fossem cegados para não enxergar que era Jesus. Mas quando Jesus disse, joga a rede para o outro lado, e alguém jogou, quando bateu lá, que puxou, que pesou, disse, olha Pedro, é o mestre. João entendeu, disse, rapaz, isso já aconteceu uma vez, ele já falou comigo uma vez isso. Joga a rede para o outro lado. Quando jogou, que puxou, é peixe.
É o mestre, não tem como não ser ele. Pedro estava nu, bufo dentro d'água. Não posso encontrar um mestre assim. Mas era ele. Agora vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês não vão fazer o que vocês querem. Não é mais do jeito que você quer. Vai vir poder, vai. Tem um tempo de vocês serem cheios do Espírito Santo. Tem um tempo de vocês pregarem. Tem um tempo de vocês irem lá para fora. Tem um tempo que o Espírito vai fazer coisas grandes através de vocês. Mas agora não é o tempo. Que tempo é esse? É o tempo de ficar em Jerusalém. Mas é logo aqui que estão querendo matar a gente. É logo aqui que estão querendo matar vocês mesmo. Esse caso foi um caso que a Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo os que estavam reunidos no cenáculo. Os que estavam fora, eu não sei se viram, se receberam, eu não sei lhe dizer, a Bíblia não fala. Mas eu sei que todos que estavam ali, a Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sei, irmãos, em que tempo, eu não sei em que tempo da igreja nós estamos vivendo. Eu não sei em que tempo, o que é que está sendo preparado aí. Esses negócios de DNA, de clonagem, de não sei o quê. Já vi um vídeo aí dizendo que para andar em Paris agora, todo cidadão tem que ter um negócio de um QR Code, né? Aquela parece uma tatuagem, né? Que anda pela cidade e você faz pagamento. Hoje você já faz tudo pelaquela imagem. A vacina está aí, já não pode subir no Cristo quem não tem vacina. Eu vi a notícia hoje que já tem estado aí que as igrejas acima de 300 pessoas já tem que ter certificado de vacina. Não me chame para pregar lá. Porque a fila está grande, irmão. Ainda não fui lá porque a fila está grande. Eu vou tomar esse negócio aí, não mata não. Eu não fui porque eu vou ficar lá, já tive esse negócio, já não morri. Eu vou ficar tomando fila. Eu fui lá na fila. Chegou lá, a fila 2 horas, irmão, eu tenho o que fazer, irmão. Eu vou ficar 2 horas na fila esperando, fila tripla. No dia que não tiver fila, eu vou lá e tomo esse negócio, mas vou ficar em fila parado esperando. Se eu não tivesse imunidade, mas esse negócio eu já peguei, eu já devo ter pegado um bocado de vez já esse negócio aí, nem sei mais. Eu já tenho imunidade para isso. E se pegar e morrer, eu vou fazer o quê também? Tanta coisa na vida que a gente pode morrer, né? Agora eu tenho que cuidar da minha vida também, não posso ficar parado lá o dia todo esperando. Agora, tome, se você, né, ainda não tomou sua vacina, você vai lá e toma também, que não é sinal da besta não, eu quero lhe dizer isso. Não tem nada a ver ainda não, mas só é o início para lhe preparar. É só para lhe preparar, para no dia que ele disser, agora você não vai poder nem comprar nem vender, se não aceitar a marca aqui do governo. Aí, irmão, nesse dia, você pode saber que você vai ter que decidir mesmo. Ou é Cristo, ou tem fé mesmo para abandonar tudo e perder tudo, ou então, meu irmão, vai para o inferno, não tem jeito. E está apertando, Hoje a coletividade já pensa assim, em favor da coletividade você tem que abrir mão de sua individualidade. Em nome da coletividade você tem... Porque quem é que não vai querer se cadastrar? Bandido, quem faz lavagem de dinheiro, quem só... Imagina, eu não posso lá me cadastrar. Por que você não pode se cadastrar? Você está devendo o quê? A sociedade que você não pode se cadastrar. Então, meu irmão, vai aparecer o quê? A polícia vai facilitar o trabalho dela, né? Porque agora é só pegar o cidadão na rua, cometer um crime, meu irmão. Onde você passa, aquele sinal magnético está sendo lido por todas as câmeras. Hoje, a identificação facial, identificação de placa, o cara rouba o carro aqui, ele vai dirigindo, aonde ele passar, que tiver uma câmera inteligente, a câmera vai pegando o sinal da câmera, porque tem um QR Code hoje nas câmeras Mercosul, aonde vai passando, ele vai apontando e vai dizendo por onde aquele carro passou, está ali, cheio de câmera. Você tem câmera que você passa na rua, que não é radar não, é uma câmera simples que está ali, aquilo está ligado, já é uma rede de computador, irmão, a rede de computador vai ser mundial, não vai ter mais para onde você se esconder. A marca está em você. Por onde você passar, você está emitindo um sinal. E você não quer ser cadastrado por quê? Você está devendo o quê? Não, meu irmão, porque eu creio em Jesus. Negócio de Jesus, meu irmão. Está vendo aí o escândalo que está aí, negócio de igreja? Acabou esse negócio. Coisa de igreja era para roubar os outros, enganar um bocado de besta. Ninguém acredita mais nisso, não. É isso aí. Vejam aí os líderes de vocês, a vergonha que eles são nacional. É isso aí, irmãos, que vão estar pregando aí, negócio de igreja, negócio de religião, acabou isso, meu irmão, ninguém é besta mais não, a sociedade hoje não crê mais em nada não, a gente crê no governo, crê na paz, que a gente tem que criar sistema eficiente, e aí, meu irmão, a gente que sabe a verdade, vai fazer o quê? Será que você hoje está preparado para enfrentar esses demônios? Você hoje está preparado para abrir mão de sua casa, abrir mão de seus filhos, abrir mão de seu dinheiro, de suas contas, de sua poupança, de tudo, só pela fé?
você trocar a sua vida toda aqui nesse mundo pela salvação, você já está pronto para isso? Porque é para isso aí que essa igreja está sendo preparada. É para isso aí que o Espírito de Deus está preparando quem vem. Não é para subir aqui quem canta mais bonito, quem prega mais bonito, quem roda melhor, quem tem mais revelação. Irmãos, isso aí é só detalhe. A questão é se a sua fé lhe permite você abrir mão de tudo, só pela fé, de que saber de que esse sistema do governo aí é mesmo coisa do demônio. Que fruto é que Cristo espera de nós nesse tempo? O que é que Cristo espera? Lembre, só depois que Cristo foi crucificado, foi que Deus deu testemunho que Ele verdadeiramente, ali, para as pessoas dizerem, realmente esse homem era filho de Deus. Pedro entrou lá no negócio, meu irmão, e os caras quebraram ele no pau lá e disseram, meu irmão, sai daqui, agora não vá pregar mais em nome desse Jesus, não. Ele chegou com a igreja e começou a orar, ó Deus, nos dê coragem para que a gente continue pregando o evangelho. Depois que ele tomou a decisão de que não ia parar, foi que o chão tremeu e todo mundo disse, realmente esses homens aqui, Deus está respaldando eles. O respaldo de Deus muitas vezes vem depois da nossa ação. Você já está pronto para dar frutos nesse tempo? A estação dos frutos vai chegar, mas que fruto será esse que Deus quer que a igreja dê nesse tempo? Porque o fruto que Deus esperava de Saul não era holocausto, não era oferta, era era só isso que Deus esperava dele. Está tudo dando errado, está tudo dando errado. O inimigo está aí, está aí. O inimigo está afrontando, está afrontando. Tem força para vencer? Não tem, não. O povo que está comigo já está tudo com medo. E aí, agora faz o quê? Continua com medo aí, mas não saia daí. Era isso que Deus esperava. Não criticou ele porque ele teve medo. Não criticou por nada, só criticou porque ele desobedeceu. Era o fruto que Deus esperava dele. A unção dele é a unção de rei. É rei, mas é rei que depende de Deus. E se Deus não agir, vai ficar com medo mesmo ali, esperando a hora de Deus. Mas eu sou rei. Tenho que tomar uma providência. Ou Deus faz, ou Deus não faz. Ou Deus faz, ou eu lasco a minha Bíblia. Que é isso, irmão? Palhaçada é essa? Deus, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Mas se o Senhor não quiser, saiba de uma coisa, que diante dessa estátua, a gente não se ajoelha. Pode queimar a gente vivo, mas a gente não se ajoelha diante dessa estátua. Depois que ele tomou a decisão, foi que Deus livrou ele do meio do fogo. Fique de pé nessa noite. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha, é quando eu não posso. É quando ficou provado para todo mundo que se dependesse de mim, já era. Mas até chegar nesse ponto, meu irmão, quem vai ficar para ver? O rei está com a estátua dele buzinando lá, quem é que vai ficar esperando para ver? Quem é que vai ficar esperando o leão, meu irmão, me jogar dentro da cova para saber se Deus vai livrar ou não vai livrar? Muitas vezes as pessoas vão lançando mão de recursos humanos. As pessoas vão abandonando a sua fé. As pessoas vão deixando o seu chamado, deixando o seu propósito. Por quê? Porque as coisas não estão agindo de acordo com o que eu quero, com o que eu penso. E eu quero que você entenda nessa noite qual é o propósito de Deus para você. Para o que é que Deus tem lhe chamado? Para o que é que Deus tem contado com você? O que é que você tem deixado de fazer nesse tempo? Ou até entender que esse tempo não é tempo de você produzir nada. É um tempo de renovo na sua vida, que Deus está trabalhando com você, lhe chamando para um tempo de oração, lhe chamando para um tempo de fortalecimento. Porque muitas vezes para você dar frutos grandes, você precisa ter galhos grandes. Você precisa ter força para segurar esses frutos. E ficam uns galinhos de araçá querendo dar fruto de jaca. Mas pastor, eu não cresço para lugar nenhum, fico no chão. Porque de repente você vai dar uma melancia. E para dar melancia, meu irmão, se fosse alto, ia ser problema. É melhor ficar pelo chão mesmo, rasteirinho, sem ninguém lhe ver. Mas espere o tempo de Deus na sua vida. Não se apresse não. Continue na posição. Continue se colocando à disposição de Deus. Não fale no seu caminho. Não queira ter a unção das outras pessoas, queira ter a sua, queira ter o seu chamado. Vai chegar o tempo de Deus lhe usar. Vai chegar o tempo em que você vai... Pode ficar tranquilo, irmãos. Não queira apressar as coisas antes do tempo.
Não queira dar choque nos outros com o microfone e dizer que foi Deus que usou. Não queira inventar profecia para ninguém, para que as pessoas achem que você profetiza. Irmão, não queira fazer coisa de desacordo com o que Deus quer, porque Deus não está preocupado com o resultado. Está preocupado é com sua vida, como você tem conquistado as coisas, como você tem alcançado os propósitos. E ainda que não dê resultado nenhum, se você no seu projeto, se você na sua caminhada for fiel a Deus, você já vai ter satisfeito o coração de Deus. Mas Deus não me chamou para sacrificar o menino? Foi. O menino não voltou? Voltou. Não sacrificou o menino? Não precisou. Por quê? Porque ele cumpriu exatamente o passo a passo do que Deus esperava dele. Ele chegou até o momento decisivo, até o momento definitivo de dizer, já deu. Não precisa produzir o resultado, porque no mundo do Espírito, o resultado já foi produzido. Não é para as pessoas verem, não é para os homens verem, é para Deus ver. Espírito de Deus, estamos aqui nessa noite.